Muito bem, meu prezado aluno Davi. Hoje, eu estava pensando aqui, então nós vamos fazer uma aula diferente da que fizemos nessa semana, quando trabalhamos a questão da exegese e também entramos com uma análise exegética, né, trabalhando alguns termos, algumas questões exegéticas dentro da proposta de Atos 2. Hoje, já vamos entrar para uma análise homilético de Atos 2, para a construção de algumas ideias, que essas ideias, você construindo, elaborando elas, são de grande valia e oportunização para a construção de um sermão, ok? Porque nós temos que considerar alguns fatores para podermos trabalhar de uma forma mais, vamos dizer assim, eficiente, quando estamos trabalhando com a questão do sermão, principalmente o expositivo, tá? Vamos focar nessa questão de sermão expositivo. Então, primeira questão que temos que colocar, que é interessante, a festa de Pentecostes, no sentido da proposta cultural judaica, era uma festa que era para celebrar a colheita, certo? Aí eu pode fazer um paralelo nesta questão de celebrar a colheita com o espiritual. Em que aspecto? Em que sentido? Se na festa judaica ocorria no Pentecostes uma celebração da colheita, aonde era trazido os melhores feixes, as primícias da colheita para serem oferecidos, na festa do Pentecostes também ocorreu uma colheita que não era pautada em frutos para o alimento físico, ou em frutos de uma plantio, de uma seara, mas era para uma seara não relacionada ou vinculada a um plantio de cereais, mas sim a uma seara relacionada a um plantio e um germinar de uma dispensação espiritual. A colheita era a colheita do Espírito, a colheita era a colheita da ressurreição. A colheita da ressurreição, por quê? Porque Cristo ressuscitou e deixou a promessa: estarei convosco até a consumação dos séculos. A ressurreição garantia esta promessa, mas a efetivação da promessa, para que essa promessa se tornasse concreta, era preciso vir o Espírito, aquele que estaria sendo Deus conosco, Deus operando em nós, Deus atuando em nós, e nós nos tornando templo dele, propriedade dele, ação e operação dele a partir desta colheita. O Pentecostes no cenáculo também foi colheita, porque aqueles que ali estavam colheram a promessa. Aqueles que ali estavam reunidos, 120, colheram uma promessa, uma colheita não material, mas uma colheita espiritual. A colheita material, o trigo, a cevada, poderia parar, cessaria em algum momento, e eles teriam um outro ano que vir e apresentar ali as primícias e cumprir esse ritual anualmente. A colheita espiritual, a partir do momento que fosse colhido o poder do Espírito, e esse poder viesse sobre a vida daqueles 120, eles teriam o poder com eles permanentemente. Bastava apenas estar cuidando, administrando, zelando, regando com água, óleo e palavra. O poder seria permanente na vida deles. Segundo ponto e segundo aspecto que nós podemos tirar agora, que o derramar e o sobrevir
do Espírito também teve duas manifestações. Primeira manifestação foi do mover, intervir e sobrevir da promessa. Promessa não de uma condição natural, mas uma promessa de condição espiritual superior à material. O derramamento não era de água sobre o plantio da cevada, o plantio do trigo, o plantio dos cereais, mas a promessa era um regar de água, um derramar do Espírito, um sobrevir do poder, um irrigar para germinar a vida espiritual. A água estava sendo irrigada para germinar a vida espiritual. Lucas, ele registra a descida do Espírito para nos trazer algumas questões pertinentes. Primeiro, o fenômeno celestial. O sobrenatural começou a ser marcado de uma forma diferencial, de uma forma capacitadora, de uma forma apoderadora e de uma forma revestidora. Foi incontestável, foi irresistível, porque foi algo que moveu do céu para a terra e da terra para o céu, conectando a terra no céu e o céu na terra. O derramamento do Espírito veio como um som, não foi um barulho, não foi uma gazarra, não foi uma falta de ordem, não foi uma histeria. Foi a palavra grega ekos, usada aqui com o mesmo sentido de derramamento, como um acontecimento que foi audível, foi verificável, foi público, foi reverberado, foi uma influência e um impacto perante os 120 e perante a todos que ali estavam presentes, fora também, no contexto exterior ao templo, ao cenáculo, todos foram impactados. Então, o impacto veio primeiramente dentro do cenáculo e depois gerou o impacto fora na sociedade, porque 3.000 almas ou 3.000 vidas, aquelas que participaram do discurso, da pregação, da defesa, da apologia, feito pelo testemunha Pedro, pelo apóstolo Pedro, pelo discípulo Pedro, pelo servo Pedro, foram impactadas e alcançaram a conversão e foram cheias do Espírito. Então, o derramamento do Espírito veio como um vento também, o vento como um símbolo audível, verificável e tangível do Espírito Santo, que veio para trazer um sentido de soberania, um sentido de liberdade e de inescrutabilidade. O vento é livre, o Espírito sopra onde quer, e como quer e em quem quer. O Espírito sopra onde jamais sopraria e deixa de soprar onde até gostaríamos que ele viesse a soprar. Então, o Espírito é soberano, ele sopra de uma forma irresistível. O chamado de Deus é irresistível, a sua graça é eficaz, o Espírito, então, sopra no templo, na rua, no hospital, no campo, na cidade, nos ermos da terra, em todas as partes. Por quê? Porque é um vento que é misterioso, um vento que é sobrenatural, um vento que é impactante, um vento que é transformador, um vento que é renovador, um vento que é libertador, um vento que é reconciliador e um vento que é restaurador e curador. Então, o derramamento do Espírito veio também em línguas como de fogo. O fogo, como símbolo do Espírito, traz a manifestação que nós podemos relacionar lá com o acontecimento que ocorreu com Moisés na sarça ardente, em que o fogo ardia e não se consumia. Também podemos relacionar quando Salomão consagrou o templo ao Senhor e desceu o fogo no céu. Também podemos relacionar com Elias no Monte Carmelo, quando orou e o fogo desceu. Também podemos relacionar que a palavra ela é fogo, porque a palavra purifica. Então, o fogo faz os seus ministros labaredas de fogo. Jesus, então, batizou com fogo. O Espírito desceu em línguas como de fogo. O fogo ilumina, o fogo purifica, o fogo aquece, o fogo alastra. Jesus, então, veio
para lançar fogo sobre a terra. Hoje, muitas vezes, a igreja está fria, precisando de fogo. Parece mais um momento em que está passando por uma frieza e uma apostasia, e precisa do fogo para reavivar, para revitalizar, para reconstruir. John Wesley disse: ponha fogo na sua palavra, no seu sermão, na sua conversa, no seu diálogo, e a sua vida será uma vida absorvida pelo fogo espiritual. Mateus Henri disse: o fogo foi dado como sinal de cumprimento da predição de João Batista relativa a Jesus. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, ou seja, com o Espírito Santo como fogo. Os discípulos estavam na festa de Pentecostes, celebrando que o recebimento da lei no Monte Sinai. A lei foi dada em fogo, e por isso foi chamada lei de fogo, como o evangelho é chamado evangelho de fogo. A missão de Ezequiel foi confirmada com visão de brasa de fogo ardente, e a de Isaías foi uma visão de brasa viva que lhe tocou os lábios com uma tenaz de fogo. Então, o Espírito, como fogo, derrete o coração, separa, queima a escória, acende sentimentos santos e devotos na alma. É na alma como o fogo que está sobre o altar que são oferecidos sacrifícios espirituais. Este, então, é um fogo que veio Jesus lançar sobre a terra. Outro tópico, outra aplicação que você pode também fazer, Davi, nós estamos aqui trabalhando com aplicações, é colocar que o derramamento do Espírito traz uma experiência pessoal. Aqueles que estavam ali não somente foram salvos, mas também foram impactados pelo poder e o intervir da experiência sobrenatural do Espírito. Ou a experiência de ser regenerado, a experiência de ser impactado, a experiência de ser habitado, a experiência de ser absorvido, a experiência de alcançar a plenitude, a experiência de alcançar a comunhão, a experiência de alcançar a intimidade, a experiência de ser empoderado, absorvido e tomado pelo poder do Espírito. A glossolalia, o fenômeno das línguas, causou um derramamento do Espírito, que foi produzido como um fenômeno das línguas lá em Babel. O Pentecoste foi o oposto de Babel. Por que foi o oposto de Babel? Qual o paralelo que eu posso fazer do Pentecoste com Babel? Em Babel, as línguas eram ininteligíveis. No Pentecoste, não houve necessidade de interpretação. Em Babel, houve dispersão. No Pentecostes, ajuntamento. Em Babel, houve resultado de rebeldia contra Deus. Em Pentecostes, houve fruto da oração perseverante a Deus. Em Babel, os homens enalteciam o seu próprio nome. No Pentecostes, falavam sobre as grandezas de Deus. John Stott escreve: em Babel, a terra orgulhosamente tentou subir ao céu, enquanto em Jerusalém o céu humildemente desceu até a terra. Então, a terra foi absorvida. Lucas destaca essa natureza internacional, poliglota, manifestacionista da glossolalia, reunida ao redor do 120, absorvida pelo 120 e destacada pelo 120, em 13 aspectos e fatos importantes. Primeiro, o milagre e o poder da infusão das línguas, a glossolalia com um fenômeno não só de comunicação, mas também de audição e também de missão, de levar o evangelho em vários idiomas. As línguas em Atos eram pregação, as línguas em Atos eram testemunho, as línguas em Atos eram manifestação de poder, as línguas em Atos era dom, as línguas em Atos era fenômeno, as línguas em Atos era dialetos, as línguas em Atos não precisavam de intérprete, porque as pessoas ouviam dentro da própria língua, do seu próprio dialeto, da sua própria etnia, da sua própria forma de comunicação, para receberem ali, dessa forma, a comunicação das maravilhas de Deus, e pelo comunicar das maravilhas de Deus, eram impactados, eram absorvidos e eram tomados. Todo o ceticismo, toda a zombaria,
toda a contrariedade e contravenção foi transformada em manifestação viva da glória que desceu do céu e tombou a terra. Então, isso são tópicos, são acrescentamentos que você pode incluir para formar, construir e tornar o seu sermão mais vivo sobre o Atos 2, ok?